Olá, seja muito bem-vindo, Marcos. Que prazer tê-lo aqui conosco. Eu sou Josi Sampaio, sou enfermeira e sou mestre em saúde pública. Estamos aqui falando da Escola de Saúde Pública de Fortaleza, SPFOR, e é uma honra tê-lo aqui. Nós procuramos trazer os nossos pesquisadores do serviço e hoje para vocês aqui a gente vai apresentar o Marcos Paiva, que é um enfermeiro também. Ele faz parte da nossa rede, está aqui conosco porque produziu no seu mestrado, realizado na Universidade Estadual do Ceará, uma pesquisa que se chama Criação de Protocolo de Atendimento à Profilaxia Pré-Exposição ao HIV, PrEP, na Atenção Primária à Saúde de Fortaleza. Então, o Marcos teve como orientadora a professora doutora Tereza Maria Magalhães Moreira e como co-orientador o professor doutor Adriano Rodrigues de Souza. Então, Marquinhos, nós vamos começar essa nossa conversa hoje. Eu queria que, para começar, você dissesse de que lugar esse pesquisador Marcos Paiva fala para a gente. Olá, é um prazer estar com vocês aqui hoje. A gente sabe que é um momento especial a gente poder compartilhar experiências, trocar experiências com quem está em casa, com quem está assistindo, quem vai ver esse momento em outros pontos aqui da cidade, né, e do Brasil, quem sabe, para a gente poder trocar realmente essas experiências. Então, de onde é que eu falo? Né? Qual é o meu lugar de fala nesse momento aqui agora, enquanto pesquisador, enquanto pessoa que está trabalhando na área técnica de ST-AIDS, né, hepatites virais e agora tuberculose, já há 20 anos praticamente. Então a gente vem somando experiências, acumulando essas experiências, compartilhando e trocando essas experiências com algumas pessoas que cruzaram o nosso caminho ao longo desse tempo. Então surgiu daí o desejo de trabalhar essa questão da PrEP para trabalhar mais efetivamente a prevenção dentro dos postos de saúde de Fortaleza. Isso. E assim, como é que esse tema foi escolhido mesmo? Assim, qual foi a importância de tratar especificamente da PrEP? Pronto. Nós vivemos numa cidade que tem quase 2,5 milhões de habitantes, né? E que tem aqui, se você pegar no Ceará, no relatório do último ano, nós temos em torno de 37 mil pessoas vivendo com HIV. Tá? E a gente sabe que se essas 37 mil pessoas vivem com HIV atualmente, é porque em algum ponto falhou a prevenção. Né? Para elas houve uma falha. Então a ideia foi justamente a partir daí de motivar, né, pessoas a conhecerem cada vez mais a profilaxia para a exposição, que muita gente ainda desconhece, profissionais de saúde desconhecem, população geral desconhece, e ela acaba muito centrada em uma pequena parcela da população, que, segundo as pesquisas têm mostrado, são pessoas que têm um nível de esclarecimento maior, têm uma condição social mais elevada e acabam buscando, acessando essa forma de prevenção. Então, pensando nisso, de tentar facilitar esse acesso para uma população mais necessitada, uma população que está num grupo de vulnerabilidade maior, a gente resolveu tentar trabalhar com os profissionais de saúde na atenção primária, facilitando o trabalho deles através de um fluxograma que auxiliasse nesse momento de implantação da PrEP. Isso. Como nossa gravação aqui vai ficar no YouTube disponível, ela vai estar disponível para a nossa população de profissionais da saúde, mas também para a população em geral no mundo todo, certo? Então, por isso a gente vai fazer perguntas e precisa que você também nos fale nessa linguagem mesmo bem acessível, não Uhum. somente técnica, porque terão pessoas de todas as categorias assistindo, certo? Então, assim, eu queria que você explicasse bem direitinho. Eu vou perguntar de duas coisas, mas vai um de cada vez. O que é a PrEP especificamente? O que é esse profissional, quando ele lê sua pesquisa, ele vai encontrar e vai melhorar a qualidade do serviço dele? Pronto. A PrEP é a profilaxia pré-exposição ao HIV. Vamos imaginar o seguinte: até alguns anos, quando a gente falava em prevenção ao HIV, o que vinha à mente da maioria das pessoas, e hoje ainda vem uma grande parte, é o uso do preservativo. Ou preservativo interno, que é o antigamente chamado feminino, ou preservativo externo, que era o que se chamava de preservativo masculino. Né? Com o passar do tempo, as pesquisas foram evoluindo e foram mostrando que não adiantava você trabalhar apenas com uma forma de prevenção, porque necessariamente as pessoas não iriam aderir àquela única forma de prevenção. Era necessário que houvesse alternativas para isso. Uhum. Então, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde aqui no Brasil, passou a adotar o conceito de prevenção combinada.
O que é isso? Você vai combinar métodos de prevenção que melhor sejam adaptados à realidade de cada pessoa e que elas possam, de fato, né, pôr em prática. Não adianta eu disponibilizar milhares de preservativos, ou disponibilizar a PrEP, ou disponibilizar a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, se as pessoas não vão ter acesso a ela e não vão utilizar. Então, a ideia é você tornar esses métodos mais acessíveis e tornar conhecido para a população, de dizer, olha, a PrEP você vai usar medicamentos que vai ajudar a prevenir, né, vai usar comprimidos que vai ajudar a prevenir a infecção pelo HIV. É interessante que você use a PrEP associada com outro método, é interessante. Por isso que você fala que é uma prevenção combinada, você vai combinar métodos para poder fazer com que essa pessoa possa ter mais segurança na hora de se prevenir em relação ao HIV. Como é que essa pesquisa vai impactar no profissional, né, na ponta lá? De que forma ele vai impactar? A gente espera que ele possa ter um acesso mais fácil à compreensão do que é a PrEP e perceba que ela é uma metodologia fácil, completamente aplicável na unidade básica de saúde, né, que não requer nenhum aparato especial e que qualquer profissional médico, enfermeiro, farmacêutico pode utilizar a PrEP para os pacientes da unidade de saúde. Ele pode prescrever a PrEP. Então, é uma coisa que a gente espera que com a utilização do fluxograma, com a utilização do que está posto aí na pesquisa, as pessoas possam realmente, de fato, chegar à população que mais precisa, como eu falei agora há pouco, as populações mais vulneráveis, né, que nem sempre vão nos serviços especializados, que nem sempre têm condições de ter outra forma de informação que não seja através de um podcast como esse, que não seja através de uma colega que falou, alguém que está usando já, chega e diz, olha, eu estou fazendo a PrEP, e a pessoa vai, passa de boca em boca essa informação para o outro, e às vezes essa informação pode sair um pouco truncada, né? Então a gente espera que com o uso do fluxograma, com mais pessoas aderindo a ela dentro da atenção primária, profissionais, a população tem um acesso mais facilitado. Certo. Então, se eu estiver lá no posto de saúde atendendo, né, que eu já fui enfermeira há muito tempo da Estratégia de Saúde da Família, vai chegar uma pessoa querendo utilizar a PrEP. Qual a recomendação que eu devo dar a essa pessoa? Eu vou prescrever a medicação. A partir de quantas horas, por exemplo, ela está segura para ter um relacionamento desprotegido, vamos dizer assim? Ou, a gente indica sempre que seja protegido, mas sabemos na prática que é uma tarefa árdua, um desafio para nós da saúde, que as pessoas compreendam que o preservativo ele é necessário, é fato, né? Então, como é que eu devo proceder com este paciente que chegou para mim, que eu vou prescrever, começar a usar a PrEP, quantas horas antes da relação, como é isso? Pronto, é interessante essa pergunta, porque o primeiro ponto é esse que você falou, a pessoa chegou buscando a PrEP, querendo a PrEP, né? Não sou eu, profissional, que vou impor a ela o método que ela vai utilizar, né? Ela já quer, ela já conhece, já ouviu falar, então está curiosa. Então, você, enquanto profissional, tem que tirar essas dúvidas da pessoa lá, dizer que ela vai poder utilizar a PrEP, ela está disponível, né? Tem uma série de critérios para a adoção da PrEP, mas, a grosso modo, hoje, o Ministério da Saúde ele acabou liberando para quem tiver desejo de fazer a PrEP e se enquadre em alguns critérios muito básicos. Ela tem mais de 15 anos, né? Não ter nenhuma complicação renal ou problemas renais na família, que de fato iriam até inviabilizar parcialmente o uso da PrEP, porque assim, o fato de eu ter uma pessoa que tem um problema renal não quer dizer que eu vou ter também, mas limita por um tempo para que eu possa fazer uma investigação mais detalhada e passe para essa pessoa as informações mais adequadas, se aquele método se adequa a ela ou não, e aí eu posso recomendar o uso da PrEP. No caso da pessoa que está em dúvida, como é que vai fazer, a partir de quanto tempo a PrEP efetivamente protege, se ela protege efetivamente, que é uma coisa que a gente escuta muitas pessoas, né? Mas funciona mesmo, né? Então a PrEP é um método seguro, mas lembrando que ela funciona, ela protege efetivamente contra o HIV, contra outras infecções sexualmente transmissíveis, não. Por isso então, o preservativo. Por isso é importante o preservativo. Então ele dá uma proteção segura para as pessoas que iniciam a PrEP. Você vai trabalhar com pessoas que nasceram biologicamente com pênis ou pessoas que nasceram com vagina. Então as pessoas que nasceram com vagina, ela vai ter um tempo maior para essa proteção, que vai ser em torno de 7 dias, aproximadamente uma semana, para que você possa ter efetivamente uma segurança maior com a PrEP. Já as pessoas que nasceram com pênis, você vai ter um tempo menor para essa utilização, em torno de algumas horas após o início da utilização da PrEP. Ótimo, muito bem. E assim, quais são os medicamentos mais comumente utilizados? Tem um protocolo fechado com relação a isso? Tem um protocolo fechado, é o que facilita também para o profissional ele saber que ele só não vai ter
uma gama muito grande de medicamentos, ele já é padronizado na própria ficha de prescrição, né, no formulário de prescrição da PrEP, ele já tem só um quadradinho para você marcar, só um íconezinho que você vai marcar, né, que você vai marcar, os medicamentos são o Truvada, que a gente chama, que é conhecido comercialmente, mas que é o nome comercial dele, né, e você vai ter também o Tenofovir, né? Entroestabina é o nome genérico do Truvada, né? Então você vai ter o Tenofovir com entroestabina, que vão fazer essa combinação, que vão dar essa segurança maior durante a utilização da PrEP. E é a mesma dosagem para homens e para Homens e mulheres? mulheres, mesma dosagem, é padronizado. Certo. E até quanto dia a pessoa vai ficar usando? Porque você disse 7 dias antes para as mulheres. Aí essa mulher Sim. começa 7 dias antes e depois até quando ela vai ficar usando? Pronto, lembrando, o que eu falei aqui, não falei especificamente mulheres, pessoas que nasceram com vagina, Pronto, né? pronto. Para a gente Tá certo. ampliar essa colocação para as mulheres trans também, para a gente poder utilizar, né? A PrEP, ela é um método de prevenção que ela é utilizada enquanto a pessoa se julgar em situação de maior vulnerabilidade ao HIV, né? Se ela estiver vivenciando uma relação estável, por exemplo, com uma pessoa que vive com HIV e ela não quer fazer uso do preservativo, né? Por conta apenas do Ou não HIV, confia somente no isso. preservativo? Então ela vai usar a PrEP, né? Mas eu digo assim, ela não quer utilizar, realmente ela não quer utilizar a PrEP. Ela tem um parceiro ou uma parceira que vive com HIV, mas ela não quer mais utilizar o preservativo, Não ela quer o vinha utilizando. preservativo. Tá. Então ela agora pode fazer uso da PrEP, né? E enquanto houver essa relação, enquanto houver essa situação que pode haver algum tipo de exposição, ela vai continuar usando a PrEP, é por uso contínuo, tá? Diferente Sim. da PEP, né, que é a profilaxia pós-exposição, que ela vai ter um tempo determinado, em torno de 28 dias para a utilização. Entendi. Que ótimo isso, né? Dá muita proteção Sim, mesmo às garante pessoas. E bastante. tem algum efeito colateral, assim, que seja relatado mais comumente? Geralmente, as pessoas que fazem uso da PrEP, os efeitos mais comuns são efeitos transitórios, é bom deixar claro isso, né? No início, a pessoa pode sentir náusea, ter algum desconforto intestinal, vômito, mas são coisas leves, na maioria dos casos. Se ela achar que é uma coisa que está aumentando, ela deve voltar para esse profissional de saúde para ele fazer uma avaliação sobre a manutenção ou não da continuidade do uso da PrEP. Muito bem. Então, assim, eu vi que tinha um público-chave no início, né? Depois você já esclareceu aí que hoje não é mais assim tão Mas, fechado, que as pessoas, porque eu vi justamente, eu até tinha colocado aqui uma observação, é, parceiros com sorologia desconhecida que fazem sexo desprotegido. Aí ainda eu falei está. assim, nesse item aqui entra a população toda, porque você não tem como saber se o seu parceiro está sendo leal, se ele está tendo relacionamento só com você, nem ele tem como saber isso em relação a você, né? É interessante a gente ver que quando o Ministério lançou a PrEP aqui no Brasil, a ideia era justamente ver essas populações mais vulneráveis, né? Então, casais soro diferentes, o que é isso? Uma pessoa que vive com HIV e que o parceiro ou a parceira não vive com HIV. Então, elas têm uma diferença sorológica aí, né? Então, para esse público, era indicado a PrEP. Né? Pessoas que faziam uso de profilaxia pós-exposição com repetição. Várias vezes tinham relações sem preservativo, estavam se expondo e voltavam para fazer a PEP. Né? Então, para essa pessoa era mais indicado tentar iniciar logo a PrEP. Né? Pessoas que tinham usuário de drogas injetáveis, então utilizaria a PrEP também. Né? Pessoas que tinham relações sexuais desprotegidas com parceiros que não conheciam a sorologia, então usar a PrEP também. Só que aí foi se percebendo, como você falou, que você estava abrindo um leque aí muito grande para a população de uma forma geral. Então você vai fechar ainda nessas populações migrantes, populações que estavam necessitando mais do uso da PrEP, mas que você viu que a população geral como um todo poderia ser beneficiada também com a PrEP. Se eu quero trabalhar numa questão da prevenção ao HIV de uma forma mais ampla, então eu tenho que garantir basicamente o acesso da população aos insumos que estão disponíveis, quaisquer que sejam eles. Né? Vai do preservativo até a PEP, PrEP, para que essas pessoas possam estar utilizando o método que melhor lhe convém. E é interessante lembrar que existe hoje também, está chegando aqui, em breve a gente espera, uma PrEP de ação mais demorada, digamos assim, né? Que é injetável e ela vai ficar a pessoa vai fazer o uso, vai passar 6 meses, garantir uma proteção maior de 6 meses com uma única injeção apenas. Isso, eu tinha pensado justamente nisso, né? Porque a população, de modo geral, não tem A ou B que seja diferente, tem uma grande dificuldade para se manter
coeso num tratamento de longo tempo usando comprimidos, né? Então, assim, você percebe isso quando você usa um injetável que vai passar 30 dias ou 90 dias, agora 6 meses, com certeza seria uma tarefa muito mais interessante de cumprir e de fazer com que existisse essa adesão ao longo do tempo, né? Também eu queria que você esclarecesse um pouco sobre as pessoas que já estão indetectáveis, certo? As pessoas que vivem com HIV, mas que quando ela faz os exames, o vírus está indetectável, que aí ela pode ter relação sem camisinha. E a minha pergunta é como é que o parceiro dessa pessoa que não tem HIV, está vivendo com alguém com HIV, está indetectável, opa, estamos seguros, vamos ter relação sem camisinha. Como é que essa pessoa se mantém segura para garantir que está indetectável? Pronto. Na realidade, o CD4 são as células de defesa, ele tem que estar alto mesmo. Né? O que tem que baixar e está indetectável é a carga viral, Certo. que é a quantidade de vírus que a pessoa tem circulando no organismo. Mas vamos ver uma seguinte situação. Quando a gente trabalha falando especificamente sobre HIV, hoje uma das situações mais complicadas em relação a viver com HIV não é o ato em si apenas de viver com HIV, mas o estigma, né, que envolve o ato de viver com HIV, preconceito, estigma, discriminação. Então, quando você chega com a informação de que a pessoa que vive com HIV hoje, que tem o CD4 acima de 350, que tem uma carga viral indetectável, ela pode ter uma qualidade de vida comparável a uma pessoa que não vive com HIV e que ela pode ter relações sexuais sem o preservativo, que não vai mais transmitir o HIV, isso é uma situação que ajuda excepcionalmente a acabar com o preconceito, com esse estigma, diminui bastante. É importante lembrar que essa questão de abrir a sorologia, né, revelar que vive com HIV ou não, é uma decisão individual de cada pessoa que vive com HIV, ela não pode ser forçada e ela não tem obrigação nenhuma de fazer isso, porque a prevenção é um ato compartilhado, tá? A gente está se prevenindo conjuntamente, mas a maioria das pessoas que está numa relação mais duradoura acaba abrindo a sua sorologia, revelando a sorologia. Então, como é que a pessoa vai ter segurança em relação a isso? Ciência. A ciência garante, informa, afirma categoricamente que quem vive com HIV hoje não tem mais transmissão dele através de relações sexuais. Lembrando que a gente fala especificamente das relações sexuais. Não é por via de transmissão sanguínea, não é pela amamentação. Tá? Não tem se o vírus estiver indetectável. Se o vírus estiver indetectável. Né? No caso da amamentação e das relações sanguíneas, né, da exposição sanguínea, ainda é necessário que utilize outros métodos de prevenção, que evite algum contato, né, nesses casos. A mãe que está amamentando, ela não vai poder, mesmo que esteja indetectável, ainda não pode amamentar essa criança. Né? Então, o que é que a gente fala nesse caso? O que é que garante que essa carga viral não vai subir? Né, que você tinha perguntado antes. Se a pessoa estiver em tratamento contínuo, mantiver adequadamente o seu tratamento, isso é a maior garantia que a pessoa pode ter. Se ela faz o uso correto da medicação durante o tempo em que ela está usando esse medicamento, ela não vai ter uma subida da carga viral, salvo se houver alguma situação excepcional, mas, via de regra, o uso da medicação antirretroviral vai garantir isso. Isso. Aqui em Fortaleza a gente usa o Fast Medic, né? Nosso prontuário eletrônico. Já está dentro do Fast Medic esse receituário para a prescrição Não, o receituário para a prescrição da PrEP a gente consegue baixar diretamente na internet, né? Ele não está dentro, não faz parte do escopo do Fast Medic, mas ele é bem simples, você baixa, ela bota formulário PrEP e ele vem na internet você pode imprimir ali e fazer a prescrição. Lembrando que assim, a pessoa que chegou no posto, voltando àquela fala inicial, né? Ele chegou lá procurando, querendo fazer PrEP, e você tem o treinamento para isso, está seguindo a orientação no protocolo, está seguindo alguma coisa nesse sentido, você vai primeiro fazer... Ele tem 2 fichas básicas que as pessoas precisam preencher. A ficha 1, ficha 2. A ficha 1 é basicamente uma ficha de cadastro, né, para essa pessoa, e a ficha 2 ela vai ter algumas informações adicionais e vai ter, no final dela, a prescrição da PrEP. Inicialmente, o profissional ele vai fazer uma prescrição menor, para 30 dias. Por que para 30 dias? Justamente para avaliar aquilo que você tinha perguntado. Tem algum efeito colateral? Ele vai ter alguma intercorrência? Então, ele faz para 30 dias, observa quando o paciente volta, aí ele vê se consegue realmente manter, se teve boa adesão, né? Porque não adianta eu estar prescrevendo para um período maior se a pessoa não está efetivamente aderindo ao tratamento. Então, ele vai fazer isso daí e vai
avaliou tudo, então ele pode ampliar para 3 meses a dispensação da PrEP. As gestantes não vão usar esse tratamento ou vão? Pode usar. Pode usar. Pode usar, sim. Aí, voltando ainda para a receita, né? Então, nas nossas unidades de saúde em Fortaleza, onde há a prescrição da PrEP, já estão impressas lá essas receitas? Não, alguns profissionais já têm o hábito de deixar já impresso para si, mas outros só imprimem na hora. Como eu falei, é muito simples. Sim. Você imprime na hora lá, ela é rapidinho, não tem muita dificuldade não. Mas algumas pessoas já deixam até para facilitar. E esse cadastro, ela vai... O cadastro que ele fez, ele leva para o que a gente chama de UDM, é Unidade Dispensadora de Medicamentos. É uma farmácia, mas que é uma farmácia especializada em medicamentos antirretrovirais. Tá? Que ela está localizada geralmente no SAIS e agora também está disponível nas farmácias Polo, em algumas farmácias Polo. São 13 farmácias Polo aqui que a gente está disponibilizando a dispensação da PrEP. Dispensação e prescrição também nessas farmácias Polo, né? Na atenção básica. E é interessante que, com base nisso, ele vai fazer, por exemplo, ele fez o cadastro hoje aqui nenhum SAI no Carlos Ribeiro, no CTA SAI, Manuel Gomes Pinto, antigo Carlos Ribeiro. Ele fez o cadastro lá. Eu quero receber em outro local. Bom, via de regra, ele não pode ficar migrando em locais, a não ser que ele faça uma transferência, que não é impossível de fazer, na realidade, uma transferência desse cadastro que ele tinha feito lá para a unidade que fica mais próxima à residência dele, por exemplo. E aí ele vai poder fazer. Mas, se não fazendo isso, ele vai ter que receber sempre no mesmo local. Certo, então é possível, a pessoa vai lá no SAI, começa o tratamento lá, mas já pede que a partir de agora essa medicação vá lá para a unidade dele? Na unidade básica, só se for uma dessas farmácias Polo, por enquanto. Só mas unidades básicas que tem farmácia Polo. Isso é e são 13 apenas aqui que a gente conseguiu cadastrar, porque o Ministério da Saúde ele não abriu ainda para todas as unidades da atenção primária, pelo menos não aqui em Fortaleza. Tá? A gente tem locais que atendem HIV, que atendem PrEP em outros estados e que também não tem o DM. Eles fazem só a prescrição e a pessoa recebe em um serviço especializado, né? O local que seja mais próximo à casa dele. Aqui a gente vem num trabalho de descentralizar esse atendimento. A ideia é que a gente chegue a 35 unidades que atendem PrEP aqui em Fortaleza, né? Inicialmente, para depois expandir. A minha intenção era que fossem todas as unidades 134 fazendo, unidades, 134 unidades fazendo, assim. Que é muito mais simples, né? A pessoa não vai ter problema em relação a isso, de dificuldade em relação à prescrição. Né? Existe um plano para isso feito já, assim, você pensa em fazer uma formação? Existe. Ou poderia gravar na plataforma também, aqui na SPFOR, né? Um curso falando disso, porque aí acessaria a maior parte dos profissionais. E assim, eu queria que você esmiuçasse um pouquinho mais essa rede. Né? Eu já entendi que a pessoa poderia ir em toda unidade, mas depois a gente já esclareceu que não são todas as unidades. Isso. Como é que um cidadão que está nos ouvindo vai saber onde é que ele pode ir para ser atendido e ter acesso à PrEP? Pronto. De antemão, ele pode procurar qualquer uma das policlínicas. Vamos só dar um passo atrás aqui antes da PrEP, né? E falar sobre essa rede de pessoas que atendem pessoas vivendo com HIV, que são serviços ambulatoriais especializados, que são SAI. Então, hoje em Fortaleza, nós temos 10 serviços ambulatoriais especializados, né? 10 SAIs. E desses 10, 9 fazem PrEP. Né? Um apenas não está fazendo, né, por opção do serviço, é um serviço parceiro, não é um serviço da rede municipal, né, mas que a gente entende como a autonomia desse serviço de não fazer ainda. Mas nós temos hoje o SAI atendendo nas 4 policlínicas, nós temos no CTA SAI Manuel Gomes Pinto, que é o antigo Carlos Ribeiro, ali na Jacarecanga, nós temos o CTA SAI Raimundo Ferreira, que fica no Zé Walter, recém-iniciado as atividades dele, né, está iniciando agora, fica onde funcionava a antiga emergência do Gonzaguinha do José Walter. Nós temos também parcerias com o NAMI e com a Unicristos, atendendo. Nós temos o Gonzaguinha de Messejana, que faz também esse atendimento. Né? Então, é interessante que a gente tenha, a população pode procurar qualquer um desses locais como serviço especializado para fazer a PrEP. O único que não está fazendo ainda é o NAMI, que eu falei do SAIS, é o do NAMI que não está fazendo. Mas nós temos, na atenção primária, nós temos 13 farmácias Polo, né, que vão fazer o atendimento, tanto a prescrição quanto a dispensação da PrEP. Nós temos
unidades da atenção primária que fazem, independente de ter a farmácia para dispensação, como é que essa pessoa vai saber essa relação? Né? De cabeça, nem eu sei todos, assim, porque são muitas unidades, né? São 23 unidades ao todo, e para decorar todos é um pouquinho complicado, mas ela pode entrar no nosso Instagram, da área técnica de STAIDS, que é o Prevenção Fortaleza, e lá ele vai ver a relação de todas as unidades, mostrando dias que faz o atendimento, os horários, tá, o endereço completo. Então, isso facilita para essa pessoa buscar esse atendimento, né, no horário que for mais conveniente para ela. Uhum. A gente sabe que esse tipo de acompanhamento ainda é muito cheio de estigma. Às vezes a própria pessoa, ela tem o receio de ir, de ser reconhecida por vizinhos, por a população do território onde ela mora. Os profissionais precisam ter conhecimento de como atender a população com um cuidado mais específico, né, de não expor de jeito nenhum o que a pessoa está indo fazer ali. Como é que esses profissionais foram treinados para isso? Assim, como é que foi eleito esse local para poder ter o acesso? Como é que essa população está atendendo os usuários? Perfeito. Como eu falei antes, uma das coisas que mais impacta em quem vive com HIV é o estigma, mas quando você trabalha com sexualidade de uma forma geral, existe Também. um estigma muito grande, né? As pessoas procuram um serviço para falar que eu vim aqui em busca de um medicamento que vai me ajudar a ter relações sexuais sem preservativo. Aí já começa o questionamento. Você vai transar sem camisinha? Que absurdo, né? Quando, na realidade, o que a gente falou aqui desde o começo é que são métodos combinados. A gente não está falando que a pessoa não use preservativo, mas que ela utilize a PrEP, mas use o preservativo também para prevenir sífilis, gonorreia, né, outras infecções sexualmente transmissíveis, o herpes. Então, esses profissionais eles foram escolhidos, né, selecionados, já por um interesse pessoal deles, demonstraram esse interesse em fazer a PrEP na unidade em que estavam atuando. Então, isso foi importantíssimo para a gente, porque quando a pessoa já vem com essa motivação, ela já vem isenta desses estigmas, isenta desses tabus todos, né? Ela já quer fazer e agrega muito para a gente. Então, eles passaram por um treinamento que a gente fez previamente para que eles pudessem iniciar o atendimento na unidade. Para além disso, nós temos uma unidade, né? Nós temos uma unidade aqui, que é a unidade Matos Dourado, né? Que fica ali perto da Unifor, em que foi a primeira unidade de atenção básica que a gente começou a trabalhar essa questão da PrEP. E um dos médicos que atua lá, o doutor André, ele abraçou a PrEP com muito entusiasmo e passou a pegar os residentes de medicina e saúde da família, capacitando esses profissionais, treinando esses profissionais também para a PrEP, para onde quer que eles estejam atendendo quando passassem por lá, eles possam também já ter esse conhecimento e fazer a implantação na unidade onde eles vão estar atendendo, né? Então, isso foi muito importante para a gente. Isso, o doutor André, aqui da nossa escola, né? Ele Isso. realmente acompanha os profissionais, os futuros médicos de família e comunidade. E aí, você foi falando, eu anotei aqui para não esquecer, que a gente falou muito quando a pessoa vai buscar a PrEP. Aí eu queria saber se existe uma recomendação de, nas consultas de rotina, outras diversas consultas, no diálogo que acontece com o paciente e o profissional, se o profissional remete a essa condição de poder usar a PrEP, se ele deve oferecer ou ele não deve, ele espera a procura espontânea, como é? É interessante que o profissional ele tome a iniciativa também. Às vezes, como eu falei, tem muita gente a quem a PrEP se destina que ela não sabe dela ainda, que não conhece a PrEP, que não sabe que aquela unidade está oferecendo aquele serviço. Então, o profissional ele pode tomar a iniciativa e dizer, olha, você já conhece a PrEP? Um exemplo bem prático disso, a gente quando fala, como eu estava falando agora há pouco sobre a questão da sexualidade, se vai um idoso numa atenção primária, ele sempre é visto para hipertensão, para diabetes. A gente esquece completamente que essa pessoa tem ainda vida sexual ativa, ou pode ter vida sexual ativa. E a gente não oferece nada, não fala sobre preservativo, não fala sobre PrEP para essa pessoa, então a gente acaba deixando passar algumas oportunidades. E aí cabe ao profissional ter essa sensibilidade, um olhar mais atento, para orientar algumas pessoas que estão lá. Diz, olha, uma pessoa chegou e diz, olha, eu queria vir me tratar de uma infecção sexualmente transmissível aqui, estou com gonorreia. Né? Eu fui lá, estou com corrimento aqui no pênis e o profissional avaliou e disse, não, isso é gonorreia. Sim. Né? Diagnosticou gonorreia. Eu disse, olha, você teve aqui, então é interessante que você use camisinha e use também a PrEP. Né? Porque se falhou aqui a prevenção, ao ponto de você desenvolver um IST,
dentre elas poderia ter sido a infecção Isso. pelo HIV. Então, é interessante que você ofereça a oportunidade para essa pessoa ter o acesso mais facilitado. A gente vai encontrar essa problemática com as pessoas realmente de mais idade e com as de menos idade. Como é que se legaliza a questão do adolescente, que você disse que é a partir de 15 anos, né? Uhum. Então, esse sujeito até 18 anos, ele ainda é um adolescente. Como Sim. é que fica legalmente a prescrição? O profissional pode prescrever esse medicamento para um adolescente que procura o serviço sozinho? Pronto, vamos nós. A gente vai esbarrar nessa mesma questão relacionada ao teste rápido, né? A pessoa vai chegar no posto de saúde, um adolescente, ele pode fazer o teste rápido sem estar com os pais, né? Existe uma orientação, uma norma do Ministério da Saúde que diz que sim, né, a partir de 12 anos, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele poderia fazer isso sem os pais, desde que o profissional avalie que esse adolescente, né, ele tem condições de receber o resultado do teste, né, tem condições, ele é maduro o suficiente para isso, né, para ter, ou que ele vá acompanhado de alguma pessoa adulta, necessariamente não o pai ou a mãe, mas a pessoa de referência para ele, alguém que ele confie, porque muitas vezes, para aquele adolescente falar sobre sexualidade para o pai, para a mãe, é mais complicado do que para falar para uma pessoa, né, com quem ele já convive com mais facilidade. Então, em relação à PrEP especificamente, aqui em Fortaleza, só fazendo uma parte, a gente tem trabalhado muito, apesar do ECA falar em 12 anos, o Ministério da Saúde falar em 12 anos, a gente tem trabalhado muito a partir dos 13 anos por aí, para que a pessoa possa ter uma visão maior, né, uma consciência um pouquinho maior em relação ao que está fazendo. Uhum. E a gente sabe que nessa faixa etária, por mais que a gente diga que não quer, não existe, mas a gente sabe que as pessoas têm vida sexual ativa, infelizmente, muito cedo, muito precocemente, e às vezes, por vezes, pode ser vítima de uma violência sexual, né, que é, na realidade, em alguns casos. Então, a gente espera que essa pessoa profissional tenha um olhar atento para essa outra situação também, né? Se essa criança, se esse adolescente não está sendo vítima de uma violência sexual, e orientar também para um serviço especializado. Mas fazer o teste, aquele que procurou voluntariamente para fazer o teste, ela pode fazer, independente da presença do pai, do consentimento dos pais, né? Mas na PrEP o Ministério falou que a partir de 15 anos, né, tem uma nota técnica também que garante que a partir de 15 anos essa pessoa vai poder fazer a PrEP. Isso. O profissional vai poder prescrever sem problema. Com um adulto? Não. Sem o Sem adulto? Sem o adulto. Sem o adulto. Eu estou dizendo que ele chega, pode... busca... ele já pode fazer sem adulto isso daí. Agora, caso o profissional diga, não, eu não quero fazer, me recuso a fazer, preciso de uma pessoa adulta... Não se sente seguro. Não se sente seguro, ele pode até pedir que um adulto esteja presente, mas legalmente ele tem todo o direito de fazer sem a presença do adulto. Isso é muito importante, esse esclarecimento, porque nós sabemos que os jovens, eles estão tendo mesmo uma vida sexual ativa, né? E essa oportunidade de se cuidar, já que tem tanta dificuldade para que o acesso ao preservativo é a coisa mais fácil que tem em Fortaleza, pelo menos eu posso garantir isso, né? Mas nem sempre, parece que é uma cultura muito arraigada do não uso e a gente é uma luta contínua, né? Então, para essa pessoa que não compreende a necessidade de usar o preservativo, a oportunidade de usar a PrEP eu acho valiosíssima, certo? Sim. Então, a gente fala muito sobre essa questão do preservativo, a gente reforça aqui para que as unidades de saúde, os gestores que estão nas unidades básicas aqui, eles facilitem cada vez mais o acesso a esse preservativo. Não é deixar na farmácia, tá? É deixar exposto em um local onde a pessoa pode passar e pode pegar. É dizer que o agente de saúde ele pode levar esse preservativo para a comunidade. Isso. Tá? Eu não tenho preservativo, peça. Nós temos um estoque suficiente para atender essa demanda sem problema nenhum. Garantir que o adolescente que busque o preservativo no posto de saúde, ele não seja barrado, né? Constrangido, não sinta nenhuma forma de constrangimento, porque muitas vezes é o que acontece. Ele acaba não indo porque se sente constrangido em um ambiente que não é favorável a ele, né? Isso, aproveitar esse assunto para perguntar, a gente sabe que o programa de saúde escolar está ativo em Fortaleza e tudo, e eu queria entender, assim, está sendo conversado sobre isso nas escolas hoje? Assim, a gente tem trabalhado com as meninas lá na secretaria, né? Gente adolescente. Gente adolescente, para que elas têm levado muitos tópicos às escolas e conseguem falar sobre alguns deles. A gente sabe que falar hoje sobre sexualidade dentro da escola tem uma série de limitações. A gente sofreu uma mudança muito grande no perfil dos profissionais que estão nas escolas, né? Em alguns deles.
E isso tem limitado, mas gradativamente essa barreira tem sido transposta também, né? As meninas que fazem o Gente Adolescente na Secretaria de Saúde, elas conseguiram, de forma brilhante mesmo, entrar, acessar muitas escolas aqui do município e conseguiram levar os temas que fazem parte dessa grade, né, para que possam ser discutidos de uma forma séria. A gente sabe que quem está lá está levando um tema que é um tema de saúde pública, né? Que a gente cada vez mais percebe que as pessoas têm iniciado a vida sexual mais precocemente e é necessário que elas tenham conhecimento para que tenham uma vida saudável nesse ponto de vista em relação à sexualidade também. Isso. Como é que as pessoas podem conhecer melhor esse fluxograma, Marcos? Como é que você falaria delas aí numa síntese? Nós já estamos perto do final aqui. Você Pronto. poderia falar sobre o seu fluxograma? Pronto, o fluxograma ele é um fluxograma bem simples, ele segue um padrão que já é adotado pelo Ministério da Saúde, que foi feito algumas adaptações aqui e que ele já requer até algumas mudanças nele, né? A gente viu algumas coisas que precisam mudar um pouquinho e é bom que isso aconteça porque, assim, quando ele foi feito lá em 2024, né, 2023, 2024, a gente tinha uma forma de atendimento que hoje ele está mais simplificado. Como eu falei, o Ministério da Saúde tem procurado cada vez mais facilitar o acesso. Mas ele parte da ideia, vou falar basicamente aqui de uma forma geral dele, é que a pessoa buscou o posto de saúde querendo fazer PrEP. O profissional vai avaliar se ele tem condições de fazer PrEP, ele se enquadra naqueles critérios de fazer PrEP, lembrando que o critério básico hoje está relacionado principalmente à questão de problemas, idade e questão renal, né? Problema renal. Então, se ele está acima de 15 anos e não tem nenhum comprometimento renal, e nem na família também, então ele é uma pessoa que está eleita, né, elegível para o uso da PrEP. Então, ele vai avaliar isso daí, esse profissional vai fazer alguns outros questionamentos, algumas outras perguntas, e vai ver se ele solicitar exames, o exame de creatinina para ele, né, para mesmo assim, ele dizendo que não tem nenhum problema, ele é feito esse exame, mas ele não é impeditivo. Ele faz o exame, mas não tem que esperar o resultado para iniciar, tá? Porque se provou hoje que a medicação, o efeito que ele pode causar algum problema renal é pequeno e que a utilização por um período de curto até o resultado do exame voltar, o retorno desse paciente, não iria causar nenhum comprometimento, né, para essa pessoa que não tem histórico de problema renal na família. Então, ele vai fazer isso daí, o profissional vai preencher as fichas, que eu falei agora, a ficha 1, ficha 2, e vai encaminhar essa pessoa para um dos serviços onde ele vai poder, onde tem uma UDM disponível, como eu citei anteriormente. E lá ele vai fazer o cadastro e passa a receber. Então, ele vai avaliar durante o uso, se teve alguma intercorrência, se teve, ele volta para o profissional e ele vai dizer, olha, você vai utilizar ainda por mais um tempo, vamos fazer um uso agora por 30 dias ainda, e não por 90 dias. Voltou novamente, depois de 30 dias, ele diz, olha, não senti mais nada, está tudo bem, então agora eu já posso prescrever para você para 90 dias. É importante lembrar que essa pessoa que vai fazer a PrEP, logicamente, ela tem que fazer o teste de HIV e não ter HIV, né? Sim. Não ser uma pessoa vivendo com HIV. O teste que sai lá na pode ser o hora. teste rápido, pode ser o autoteste, né? Que é importante lembrar essa história do autoteste, que nós temos hoje um projeto, que é o A Hora e Agora, que ele facilita para a população o acesso ao autoteste. Então, eu estou fazendo PrEP, mas eu não quero fazer lá no posto. Então, eu solicito no ahoraeagora.org, que é um site, eu me cadastro nessa plataforma, posso receber esse teste em casa ou posso receber retirar na plataforma, num armário digital, fica na estação Benfica, né, aqui no metrô. E aí ele faz o teste. Lembrando que esse teste ele tem uma validade de 7 dias. Então ele tem que comprovar que esse teste foi feito durante 7 dias, né, colocar a data ali. Até tudo. 7 dias, né? Então, ou ele faz no serviço de saúde ou faz o autoteste. Pode ser o autoteste, o teste convencional, aquele que vai para o laboratório, ou pode ser o teste rápido feito também no serviço. Isso, e todas as nossas unidades de saúde em Fortaleza fazem teste rápido todos os dias. É interessante lembrar que, assim, toda vez que ele voltar para receber a PrEP, ele vai ter que voltar com o teste rápido, com o resultado do teste para HIV atualizado. Ou realizar lá na hora, no dia de pegar, ou realizar, né? na hora. Tá? Mas, como eu falei, ele pode fazer até 7 dias antes. Isso. Marcos, estou super feliz, tanta coisa. Né? Nós vamos deixar esse fluxograma anexado ali como um link ou na edição o Pastinha deverá colocar na apresentação para as pessoas terem contato. Mas, assim, de qualquer forma, o Marcos trabalha na Secretaria Municipal da Saúde, ele é responsável pela parte da IST e da tuberculose. Se alguém precisar contactar,
né, entra em contato com a SMS, que vai conseguir, né, esse acesso. Eu acho riquíssimo a gente poder trazer os pesquisadores para mostrar o produto do seu trabalho, da sua investigação. E quando isso casa, né, o que você faz no seu serviço no dia a dia, com a pesquisa que você fez, eu acho assim imprescindível que se dê visibilidade, né? Nós do Núcleo de Pesquisa, Extensão, Inovação em Saúde temos esse papel, essa competência de disseminar as pesquisas, e a gente deixa aqui para o público o convite que realmente assista, comente e que coloque, envie para as pessoas que vocês acham que essa informação pode ser pertinente. Às vezes, assim, a pessoa não mora nem em Fortaleza, mas ela pode saber que existe esse serviço, identificar se no município dela já existe. Eu acredito que deva ter sido oferecido para todos os municípios do Brasil, né, essa perspectiva. Hoje você falou aqui da possibilidade do autoteste, né, de você poder... Olha que coisa mais moderna, né? Receber em casa. Nós temos uma geração muito mais, como é que a gente fala, com conhecimento digital, né? Essa geração mais jovem, principalmente. Então, para eles poder acessar uma coisa online e receber em sua casa é muito valioso. Quantos jovens não ficam deprimidos ou ansiosos porque tiveram uma relação desprotegida e não sabem como fazer, não sabem como falar com os pais, a oportunidade dela pedir isso em casa e fazer esse teste, né? É muito rico e importante para trabalhar a prevenção. E mais do que isso, assim, eu acho que cada vez mais as pessoas que vivem com HIV precisam, sim, falar disso, sabe? Deixar de ser um tabu, deixar de ter estigma, só vai acontecer quando se tornar mais um agravo que existe. Claro que ninguém quer ter esse agravo, não queremos. Mas se alguém tiver, se ele fala desse agravo com naturalidade, as coisas com o tempo vão sendo mais aceitas, mais naturalizadas, já que existe. Não podemos negar. Sim. Então, a gente não pode ficar escondendo mais o fato de ser uma pessoa que vive com HIV. Quanto mais você esconde, mais dói em você e mais ignorância, vamos dizer assim, para a população, né? A gente sabe que tem uma grande parte da população que vive na ignorância e acha que está tudo certo e a gente não vai mexer com elas, mas as outras pessoas que estão abertas é importante que se abram mesmo e que compreendam e que se esclareçam, e esse podcast faz isso. Se você quiser falar mais alguma coisa... Primeiro, agradecer pela oportunidade, né? A gente sabe que um momento como esse é riquíssimo para fazer essa divulgação e deixar disponível novamente o Instagram, né, da nossa área técnica lá, que é a Prevenção Fortaleza, né, que é sem o cedilha e sem o tio, né, que as pessoas podem ter várias informações lá, reforçando essa história do autoteste em casa, né, ou no armário digital, que ele não vai só o teste, né, ele vai dentro uma série de informações, vai preservativo, vai gel lubrificante, e que ele não vai na caixa do autoteste, ele vai numa caixinha fechada, uma caixa crua, né, como a gente fala, um papelão cru, que identifica como qualquer entrega de qualquer dessas empresas de entrega que tem por aí, que não vai chamar a atenção de ninguém. Então, é muito interessante que as pessoas possam acessar a plataforma horaagora.org e fazer o seu cadastro lá e poder receber esses insumos. Isso. Inclusive, assim, muitas mulheres que às vezes são casadas, mas ficam assim, será que eu não estou correndo risco? Essas mulheres também podem acessar esse serviço da mesma forma, né? E é super fácil de fazer o teste. Você pode escolher qual tipo de teste que quer, o de fluido oral ou de sangue, né, de punção digital, e a partir daí vai na caixa o que você quer. Vai sempre mais de um teste para que você tenha mais opções e partilhar com suas parcerias. Isso. Esse recado agora é para os pesquisadores que são nossos pesquisadores aqui em Fortaleza, que têm, nesses últimos anos, realizado pesquisas que conversam com a nossa rede, que tenham sido feitas na nossa rede de saúde. Se tiverem o interesse de mostrar o seu trabalho aqui no podcast, entre em contato conosco. Nós somos projetodepesquisa.spfor@gmail.com, onde a gente recebe pesquisa. A gente pode receber também essa informação de que você deseja que o seu trabalho seja apresentado no podcast. Nós avaliamos e entramos em contato para dar um feedback, tá ok? Quero agradecer também aqui ao nosso técnico do estúdio, José Moreira, nosso pastinha, que organiza toda essa logística para que tudo possa acontecer a contento. Então, Marcos, prazer tê-lo aqui conosco, estamos à disposição. Obrigado, o prazer foi meu.